Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 3 de março, hoje é domingo, o dia do Senhor. Nós estamos celebrando o terceiro domingo da Quaresma. Este terceiro domingo também, amados irmãos e irmãs, em muitas comunidades somos convidados a viver então o primeiro escrutínio, este tempo, esse caminho preparatório para o batismo dos nossos adultos no dia da Páscoa, na vigília da Páscoa. Também nós, neste processo, somos convidados a ir renovando as nossas promessas do Santo Batismo. O Evangelho de hoje, sobretudo, amados irmãos e irmãs, é o Evangelho onde nós vamos ver nosso Senhor Jesus Cristo adentrando o templo para, então, expulsar os vendilhões. Mas, em algumas comunidades, como eu disse, onde se celebram os escrutínios, pode ser que no domingo você ouça o Evangelho da Samaritana, que é próprio então para esse rito. Que o Senhor nos ajude, nos conceda a graça de vivermos então este tempo de purificação, este tempo tão forte de conversão do coração, para aurirmos de fato os frutos da Santa Páscoa. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 2, versículos de 13 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que as Escrituras diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A oração coleta, amados irmãos e irmãs, deste domingo nos diz: ó Deus, autor de toda misericórdia e bondade, que indicastes o jejum, a oração e a esmola como remédio contra o pecado, acolhei benigno esta confissão da nossa humanidade, para que, reconhecendo as nossas faltas, sejamos sempre regenerados pela vossa misericórdia. Somos regenerados pela misericórdia, pela graça de Deus, por seu perdão. Por isso, neste tempo tão fecundo da Quaresma, somos convidados a exercer a graça do sacramento da reconciliação. Mas, Padre, quando viver? Sempre quando o coração sentir que viveu então um pecado mortal, feriu então a amizade com Deus, é de suma importância buscar então a reconciliação, o sacramento
da confissão. E Deus não se cansa de perdoar, antes somos nós que nos cansamos de pedir perdão a Deus. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje então nos convida a ver este testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai ao templo, como de costume, para viver então a sua experiência mais profunda junto de Deus. Faço questão, sobretudo, de destacar a conclusão do Evangelho. O Senhor conhecia por dentro. Ele conhece o nosso interior. Ele sabe, amados irmãos e irmãs, o quanto nós podemos, de fato, desejar este grande mistério de nos reconciliar com Ele. Que o Evangelho de hoje nos ajude, que possamos recorrer e ir constantemente ao encontro do Senhor para nos revestir de sua misericórdia, de sua graça, e que assim possamos, amados irmãos e irmãs, cada dia mais, aurir neste santo desejo de viver os frutos desta Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso venha. Dirigi, Senhor, nós vos pedimos, os corações dos vossos fiéis, e concedei benigno vossos servos a graça de, permanecendo no amor a vós e ao próximo, cumprir plenamente os vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.